momento histórico, né, ele não tem uma causa apenas. Né? Se, por um lado, a crise de 1816, 1817 suscitou, principalmente no cantão de Friburgo, que era um cantão agrícola, né, a migração, e o Gachet se aproveitou disso, porque, no fundo, Gachet era um grande aproveitador. Em 1817, Gachet decide vir ao Brasil. No primeiro momento, ele parece querer se estabelecer aqui como um fazendeiro. Né? O Brasil era um país povoado de europeus, as terras eram amplas, e ele viu oportunidades nisso. No segundo momento, ele parece querer obter alguma vantagem comercial. Então oferece os serviços dele ao cantão de Friburgo no sentido de tentar promover uma migração de compatriotas para o Brasil. E o governo do cantão de Friburgo aceita e o torna, né, de alguma maneira, um diplomata. Né, a partir do momento que dá a ele uma carta patente que o autoriza a discutir com o governo português do Brasil, né, o governo luso-brasileiro, com o príncipe Dom João e seus ministros, a possibilidade da vinda de suíços em definitivo para o Brasil, então ele incorpora, além da condição de comerciante, além da possível condição de agricultor, a condição também de diplomata. Né? E ele chega aqui em 1817, outubro de 1817, e começa gestões junto à corte portuguesa, no sentido do estabelecimento dessa migração. Ele só obtém êxito a partir de maio de 1818, ele é incansável, né, no sentido de apresentar propostas, várias propostas são rechaçadas, inclusive uma proposta que ele fez inicialmente, que seria uma migração em caráter particular, beneficiando um grupo secreto, no qual figurava um francês que morava na Suíça, chamado Jérôme Raymond, que na verdade era sócio dele, mas não aparecia no primeiro momento. Essa migração particular foi rechaçada, o governo brasileiro aceitou uma migração institucional, uma migração entre governos, com um acordo, com um tratado, que eles chamaram de convenção entre governos. Em 1818, essa convenção é assinada. Essa convenção é assinada com algumas cláusulas que não ficaram muito claras. Por exemplo, viriam 100 famílias. Viriam 100 famílias, mas 100 famílias, que quantitativo é esse? 100 famílias de 6 pessoas, de 5 pessoas, de 8 pessoas, 10 pessoas? Né? E, por outro lado, Gachet estaria encarregado, né? Ele consegue colocar o Bremont, sócio dele, novamente em cena, a partir do momento que ele propõe ao governo português que o Bremont se torne cônsul de Portugal na Suíça, né, alegando que haveria necessidade de um representante legal português lá, né, o Bremont era francês, né, mas um representante do governo português lá, né, para que se começassem essas gestões de arregimentação de colonos e tudo mais. Então, quando o Gachet propõe isso à corte portuguesa, ele comete aquilo que seria a semelhança de nós colocarmos os lobos para tomar conta do galinheiro. Né? O Bremont, sócio secreto dele, e ele, Gachet, seriam encarregados da escolha dos imigrantes e receberiam per capita. A Câmara de Nova Friburgo tinha um presidente e tinha uns cargos que eu não me recordo agora, mas tinham 3 vereadores. Esses vereadores eram escolhidos pelos chamavam os bons da corte. Então, devia ser a turma que tinha dinheiro, aqueles mais importantes, esse é que escolhiam os vereadores. Que mais? A Câmara, de vez em quando ela escapole. E a Câmara foi fundada logo depois que os suíços chegaram. Um dia que eu não me recordo, mas veio aqui um representante do rei, veio o Monsenhor Miranda, e aí fizeram uma festa na cidade, e então nomearam, ele foi nomeado pelo representante do rei,
né? E foi então constituída a primeira Câmara de Nova Friburgo. Isso foi nos anos de 1820, logo depois da chegada, que eles chegaram no fim de 19 e princípio de 20. Então, logo depois, foi fundada a Câmara da Vila. E os vereadores, eles queriam ser vereadores? Porque hoje em dia todo mundo quer ser vereador, né? Minha filha, naquele tempo era nomeado. Então era difícil. Só com a mudança da lei do Império, da lei eleitoral do Império, que, se não me engano, foi em 1828, então, que constituiu a Câmara das cidades, com 9 vereadores, eram as câmaras das cidades. E esses vereadores eram eleitos pelas paróquias. Naquele tempo, a influência da religião era muito grande na coroa. E o Brasil era um país católico. Tanto que, quando os alemães chegaram depois, tiveram dificuldade no início, por exemplo, para instalar a igreja deles, porque não era legal ter uma igreja protestante aqui numa parte do país. Mas aí fizeram vista grossas e o pastor Samuel Brown fez a igrejinha dele, foi a primeira igreja, não sei se foi uma da primeira igreja luterana do Brasil. E da sua pergunta, como eram dos vereadores. Os vereadores então passaram a ser votados por essas não me recordo como eles chamavam, as paróquias de Nova Friburgo, então, se reuniam e faziam a eleição de um grupo de friburguenses, e os 9 mais votados, então, é que assumiam a Câmara. E o que tivesse mais voto, então, era o presidente da Câmara, fazia o papel. A Câmara eram marcadas reuniões, mas sem um critério fixo. O presidente é que tinha toda a autoridade e ele marcava o dia. Então, essa Câmara se reunia. As primeiras câmaras da vila, como não havia ainda a sede da Câmara de Vereadores, ela funcionava lá em cima no prédio hoje nós chamamos o Chateau ou o Colégio Anchieta, ela funcionava naquele prédio, que era o maior prédio de Friburgo e era chamado pelos suíços de Chateau de Roi, quer dizer, o Castelo do Rei, porque era a única casa capaz de receber um rei aqui se ele viesse. E devia ser uma casa grande de segunda ordem, né? Porque aqui no meio desse mato todo, mas então era o Chateau de Roi, cujo nome Chateau perdura até hoje, que muita gente conhece aquilo lá como o Chateau. Porque a cidade foi dividida da seguinte maneira: ali onde a Praça Getúlio Vargas era a vila propriamente dita. O Marcílio Dias, Village de cima. Village era Village de baixo. Village de cima no Marcílio Dias, Village. Village quer dizer subúrbio, porque você vai considerar que nessa época, para você sair da praça hoje, né, para Marcílio Dias era um horror, né, porque o rio era todo em curvas. Ele só foi canalizado aqui nas avenidas, em 1881. Então ficou essa faixa reta, né? E depois lá cortaram alguns morros na atual Alberto Brown para a estrada de ferro Cantagalo, que foi o Conde de Nova Friburgo que fez, e foi inaugurada em 1873 a estação de Nova Friburgo. O imperador veio, foi recebido lá pelo Conde São Clemente, o Conde de Nova Friburgo, lá onde hoje é o Country Club, lá naquele chalé. Iluminaram tudo, puseram muito bonito. O imperador inaugurou já Dom Pedro II, né? Inaugurou a estação. Esse foi, talvez, o primeiro impulso para Friburgo começar a receber mais gente, porque a viagem era dolorosíssima, levava uns 10 dias, inclusive passando por verdadeiros penhascos, entendeu? Mas já havia
escolas aqui em 1840, portanto, antes da inauguração da estrada, de renome, vamos dizer, nacional. Havia o Instituto Nova Friburgo, depois passou ao Colégio Frise, e onde hoje é o Anchieta. Inicialmente, a Câmara ela não tinha autonomia. Na verdade, para a inauguração da vila, o Miranda, Manuel Miranda Malheiros, ele designa um chefe de polícia francês que tinha vindo, chamado Revermont, para escolher alguns suíços que fariam parte da primeira Câmara de Nova Friburgo. Tá? Então você teria que ser pessoas de confiança deles, né, dele, né, e do status quo. Mesmo assim, qualquer tentativa de autonomia da Câmara naquela época era rechaçada por Miranda. O Miranda, quando tem que ir ao Rio de Janeiro e que ele deixa a Câmara aqui, a Câmara então decide, a Câmara começa a agir e a funcionar. Quando o Miranda volta indignadíssimo, porque na ausência dele a Câmara havia tomado decisões, sabe? Enfim, então a Câmara Municipal de Nova Friburgo só adquire realmente plena e total autonomia 10 anos depois, sabe? Quando o regime assim, de colônia, né? colônia suíça, né? Desaparece e Friburgo se torna mais uma cidade, né, na constelação das cidades brasileiras. Tá? A igreja era numa varanda. Quando o padre Joá veio para cá, ele instalou, embora o rei tenha prometido construir a igreja, essa promessa não saiu do papel, porque acredito que naquele início, muito trabalhoso, muito custoso, então ele devia ter dificuldade. Mas logo em seguida da chegada dos suíços, começou Dom João VI a ter problemas com Portugal, porque Portugal, ele pretendia fazer aqui a sede do reino português, porque aqui não tinha nenhum rei em volta para ameaçar uma invasão do país, como aconteceu lá, com Napoleão. Então ele queria trazer Portugal aqui para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Mas isso não aconteceu e os portugueses lá começaram a pressionar e ele foi obrigado a voltar para Portugal. Grande parte deles não eram lotes agrícolas. Eles escolheram a parte da parte mais alta aí da nossa montanha para fazer o loteamento. E aquilo foi feito com quem não entendia de assunto agricultura. Foi feito por quem entendia de assunto medida de terreno. E eles receberam os lotes. Quando eles foram para lá, primeiro a dificuldade de Friburgo até lá. Não tinha um caminho, não tinha uma estrada. O caminho que existia para ir para os lotes era hoje o caminho que vai para Muri. Mas ali era um caminho, era uma picada no meio do mato por onde passavam os agrimensores, os homens que foram medir, passavam por ali para alcançar os lotes. Então eles pegavam os lotes iam daqui de perto do Cônego para Muri e iam até próximo de Lumiar. Mas no meio, você já anda por lá, já foi lá a Lumiar e vê as pirambeiras que tem ali. Então, queriam que os suíços, coitados, plantassem coisas ali onde só dá samambaia. E samambaia é sinônimo de terra ruim, porque eles eram obrigados a ficar aqui. Agora, como é que eles iam viver cultivando uma terra daquele tipo? Nesse meio de terras, tinha alguns lotes
menos ruim. Então esses foram cultivados pelos suíços. Mas uma parte saiu de Friburgo e outra parte, inclusive meus ancestrais, foram para a região de São Pedro, Alto Macaé, Médio Macaé. E até mesmo até Baixo Macaé. Você sabe que no caminho para Casimiro tem lá o rio Sana. E eu penso que esse rio Sana foi batizado por algum suíço alemão, algum suíço de língua alemã, porque o rio Sena, que banha Fribourg, na Suíça, na parte alemã tem o nome de Saan, e talvez daí tenha surgido o nome Sana, que ele tenha achado alguma coisa parecida, não sei, e talvez daí tenha surgido esse nome. Índios mesmo, eu sei que índios existiram em Nova Friburgo em épocas remotas, porque aqui no Córrego Dantas a minha família teve uma propriedade grande lá, e lá foi encontrado um machado de pedra polida. Esse machado está guardado com a minha irmã lá no Rio de Janeiro, esperando que aqui surja um museu para eu então fazer a doação para o museu.